Olá! Tudo bem? Eu sou Thaís Lopes, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um assunto mais sério, mais do que esses que eu tenho falado ultimamente. Vou retornar lá no início do canal, onde eu comecei a falar sobre depressão. Não repara, tá? E hoje eu apareci mais produzida. Até parece, né, que a gente fica maquiada em casa, na quarentena. Quem acompanha os vlogs sabe que eu apareço de pijama, com roupa do marido, do jeito que tiver, suada, descabelada. Mas hoje eu quis trazer algo mais arrumadinho pra vocês, aproveitar que tá mais frio, então a gente consegue se arrumar melhor, né? Os outros eu sempre fiz uma maquiagemzinha mais leve. Mas vamos lá. Vou fazer um resumo do que eu falei no primeiro e no segundo vídeo sobre depressão. No primeiro eu contei o meu primeiro contato com depressão, como foi, como eu lidei com isso, a aceitação ou não dessa doença, do preconceito com a depressão que eu mesma tinha. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar ele no card. Os dois vídeos, na verdade, os anteriores, vou deixar eles no card. São os vídeos que não estão com uma qualidade muito boa, mas vale a pena assistir porque eu conto bastante da minha experiência. No segundo vídeo, eu conto da minha segunda crise de ansiedade e da minha segunda recaída de depressão, onde ela foi mais séria e eu tive até que internar no hospital psiquiátrico, que é o que eu vou contar hoje nesse vídeo, como foi a minha internação psiquiátrica. Eu tava contando que eu não estava tendo melhora dos sintomas da depressão com o tratamento ambulatorial, com psicoterapia e o medicamento que eu tava tomando, que meu psiquiatra tava receitando. Nós trocamos doses, trocamos medicamento e mesmo assim eu não tinha melhora. Então o que nós fizemos? Nós fizemos não, né? Deixa eu colocar aqui na ordem, na minha cabeça, lembrar, porque às vezes eu me perco no tempo. O Anderson teve que parar de trabalhar, pediu férias pra poder cuidar de mim, porque chegou um momento da minha depressão que eu só pensava em suicídio. Então era perigoso para mim que eu ficasse sozinha. Então eu tinha que estar acompanhada o tempo inteiro. Então eu falei, não posso ficar desse jeito, eu preciso me tratar. Quis internar num hospital normal, fui até um hospital da cidade e eu não consegui internar porque não existia psiquiatra de plantão e ele disse que não tinha pra que ala me internar, que o certo seria eu internar no hospital psiquiátrico da cidade. Eu relutei, tive medo, aí eu conversei muito com esse médico sobre os meus medos de ir para um hospital psiquiátrico. Eu ficava com medo de ficar dopada o dia inteiro, de sofrer algum tipo de abuso, por não saber como funciona o hospital psiquiátrico. Então, ele me explicou, falou sobre a estrutura, e isso foi numa segunda noite, e eu fiquei lá, tomei um calmante no hospital, e eu decidi que eu ia internar. Entrei em contato com o meu psiquiatra e ele falou que se eu não estava tendo melhora, se eu não estava vendo resultado, melhor que fosse feito isso, porque eu precisava de uma intervenção para melhorar. Daí, eu quis ir. Aquele médico que conversou comigo, ele foi tão carinhoso, tão atencioso, ele me tratou com tanto respeito que eu não vejo outros médicos tratarem problemas psiquiátricos, se não são psiquiatras. E ele me incentivou e eu tive com ele recente e contei pra ele como que foi essa experiência e que naquele momento eu posso dizer que ele salvou minha vida, porque eu acho que se eu não tivesse internado, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas talvez eu não tivesse apresentado melhora. Então, como foi uma segunda-feira à noite, eu esperei na terça de manhã. Então, uma amiga minha, Tainá, ela tinha vindo pra poder ficar comigo, que ela estava grávida na época, ela pediu pra eu poder acompanhar o exame de ultrassom, só que eu não pude ir. Acabou que ela me acompanhou na internação. E eu esperei no outro dia para que a minha mãe e meu pai me acompanhassem no hospital para poder fazer a entrada.
E então eu arrumei minhas coisas com calma, decidida que eu ia, muito corajosa, muito forte, sem demonstrar nenhum tipo de medo, e fui. Cheguei lá, já era conhecida na recepção desse hospital psiquiátrico, porque eu já tinha ido outras vezes por crises dissociativas. E como é que funciona, né? Você passa primeiro por um enfermeiro, que ele faz uma triagem pra saber por que você tá lá e qual o seu grau de risco. E você é encaminhado ao psiquiatra para ele te atender e avaliar. Quando eu cheguei lá, o médico que estava, ele já tinha visto que na minha ficha eu tinha passado por lá várias vezes numa mesma semana e tava só piorando, e eu já cheguei com esse desejo, expus pra ele, falei assim: doutor, quero ficar internada. Há possibilidade? Porque também, como é um hospital psiquiátrico, ele é público, tinha que saber se tinha vaga. Então ele falou: Thaís, vamos te deixar de observação. Essa observação é um quarto isolado, né? A parte do hospital psiquiátrico, da parte que você fica internada, é um quarto onde você precisa ficar com um acompanhante o tempo inteiro. Até pra ir no banheiro você precisa de um acompanhante. E minha mãe ficou comigo. E meu marido, meu pai e a Tainá ficaram na recepção do hospital até a minha internação ser efetivada. E eu não sei, assim, como é que foi pra eles, porque a gente nunca chegou a conversar abertamente sobre isso. E a minha mãe ficou comigo. E eu via que minha mãe tava desesperada. E eu tava lá, forte, dizendo que eu ia internar. É difícil ainda falar sobre isso. Vou tentar continuar. E, enfim, passou algumas horas, eu fiquei lá, almocei lá, que eles dão almoço pro paciente e pro acompanhante. Só que até então, eu tava achando que a estrutura de um hospital psiquiátrico fosse igual um hospital normal. Quartos separados ou enfermaria, e que você ficaria com o acompanhante. E aí o médico disse que não, que só quem interna é o paciente. Aí eu já fiquei com medo de ficar sozinha, sem contato com meus pais, porque eu já tinha um medo de ficar sozinha, sem eles, e fui. Quando a minha internação foi efetivada de fato, foi que eu acho que cheguei lá às 7 horas da manhã e eu entrei 3 horas da tarde, fiquei esse tempo todo nesse quarto de observação, aí eu desabei. Era a hora da visita, na hora que a gente entrou, tinha muitas famílias lá, muita gente, e eu perdida, aí eu desabei. Chorei muito e pedi à minha mãe que, se eu não quisesse ficar, se ela me tiraria quando eu pedisse. Aí ela pediu pra eu ser forte mais uma vez, e acabou a visita. Aí eu pedi pra ela poder ir embora, não ficar a visita toda, que eu tinha tomado um calmante e eu queria dormir. Gente, desculpa, mas esse vídeo, ele vai ficar com muitos takes, porque eu ainda não consigo falar sobre isso direto. Então tem hora que a voz embarga, eu vou parar, dar vontade de chorar de novo, mas vou tentar continuar aqui. Bom, minha mãe foi embora, perguntou se eu tinha certeza, eu falei que sim, pedi pra ela ir, né? E eu fui pra conhecer o meu leito, a enfermaria, porque lá a estrutura do local era um jardim grande, onde tinha banquinhos e você ficava lá. Tinha uma televisão coletiva, uma parte com cadeiras, poltronas para você assistir a televisão, tinha a enfermaria e tinha a ala feminina e masculina. Eram quartos com macas e o banheiro coletivo. Então, as mulheres não tinham acesso à parte masculina e a gente não tinha acesso, e os homens não tinham acesso à parte feminina. Era sempre trancado por cadeado, grade, pra não ter nenhum tipo de problema. Mas a gente se juntava nesse pátio, né, nesse jardim que eu tô falando. Então eu conheci a minha enfermaria, me apresentaram qual era a minha cama, e naquele dia eu dormi o dia inteiro. E eles me acordaram pra jantar, mas eu não queria, porque o remédio que eu tinha tomado era muito forte, mas se eu não jantasse, era a última refeição.
e eu precisava comer. E tudo bem, fui, jantei, e era uma realidade muito diferente pra mim, porque eu nunca tinha passado por isso. Você tinha que sentar numa mesa no refeitório grande, e eles iam entregando a sua comida com o seu nome, conforme a sua dieta, porque um médico, como você passava pela triagem, você dizia se você tinha diabetes, hipertensão, alergia a medicamentos, se não comia, alergia a alimento, se não comia alguma coisa. Então, cada uma vinha com a quantidade e um tipo de alimento diferente para cada paciente. Outra coisa, colher de plástico. Não existia garfo e não existia faca no hospital psiquiátrico, né? Então, tudo que a gente precisava comer era de colher de plástico e tudo era descartável, muito limpo. A higiene do local era muito boa. Mas como que você come um pedaço de frango, um bife de colher? Já estava muito difícil pra mim aquilo. E aí eu me arrependi de ter ficado. Mas aí eu falei, não, eu vou continuar porque eu preciso desse tratamento. Terminei minha janta, fui e dormi aquela noite tranquilamente. No outro dia de manhã, não sei se foi pela quantidade de remédio que eu tomei no dia anterior, eu fui tomar banho, porque lá tudo tinha horário. Você era acordada às 7 horas pelas enfermeiras, pelas técnicas, tinha que tomar banho, aí você ia tomar café, depois ia pra fila do remédio, aí tinha o almoço, aí depois o lanche da tarde, janta e a ceia. Tudo tinha regra, né? Então, naquele dia eu acordei de manhã, fui tomar um banho e desmaiei no banheiro. Acho que a minha pressão caiu. Quando eu acordei, já acordei cheio de enfermeira em volta de mim, aquele monte de gente, eu pelada, aí já tinham me tapado, sem entender nada, nem lembrava onde é que eu tava. E era só minha pressão mesmo, e eu passei o dia bem. E aquele dia foi meu primeiro dia de visita, porque a visita lá eram todos os dias, de 3 às 4, um negócio assim. E o Anderson foi me visitar, meu pai foi me visitar e o Ludovico foi me visitar. Eu não esperava por isso. Eu não esperava ter tanto carinho e apoio que as pessoas fossem num hospital psiquiátrico. Olha, eu acho que de longe esse tá sendo o vídeo mais difícil de ser gravado. Tá difícil de verdade. E o Ludovico foi, meu pai ficou lá um tempo e eu contei sobre o ocorrido, mas assim, eu deixei eles muito tranquilos de que eu iria continuar no hospital, que eu não queria ir embora, porque eu queria mesmo me tratar. E lá você lidava assim com todo tipo de doença psiquiátrica, todo tipo de doença mental, desde esquizofrenia, depressão, bipolaridade, alguns tipos de doença mesmo que fizessem você ficar não aprisionado, mas retido num lugar por um tempo para um tratamento intensivo. Então eu vi aquilo tudo, foi bem traumático pra mim. Depois eu fiquei um tempo digerindo aquilo, porque eu ainda não tinha tido contato e o meu problema era só depressão. Então a hora pra mim não passava. Mas voltando à visita, aí o Anderson ficou lá um pouco comigo. Isso tudo na quarta-feira. E eles foram embora e eu fiquei lá. E não tinha nada pra fazer. Nada. Eu tava com tanta ansiedade, tão desacostumada com aquilo, que eu não conseguia sentar na cadeira pra ver uma televisão. Aí eu pedi livro. Eles me deram livros pra ler, que o Anderson já tinha levado no dia que eu internei. E eu comecei a ler os livros, só que com os remédios psiquiátricos eu não conseguia me concentrar. Aí descobri que tinha uma oficina de recreação que ficava aberta de um horário a um horário pela manhã e de um horário a um horário durante a tarde. Tentei ir fazer alguma coisa na recreação. Lá a gente tinha tipo um mini salão de beleza que podia pintar as unhas, tinha secador de cabelo, tinha coisas para poder pintar, artesanato, enfim. Só que eu não conseguia fazer nada daquilo e tava ficando insuportável pra mim porque eu não conseguia fazer nada, o tempo não passava e eu lá vendo aquilo tudo acontecer. E nessa mesma noite da quarta-feira entrou uma pessoa e essa pessoa ela tava um pouco alterada
e foi agressiva com algumas outras, então teve que... como é que eu vou dizer? Os enfermeiros tiveram que conter ele de uma forma que eles não se machucassem e não machucassem as pessoas, mas ver aquela cena é muito ruim, é muito traumática. E eu comecei a me desesperar e eu não queria ficar, e eu queria ir embora, não via a hora no outro dia chegar. E assim, veio um choque de realidade que eu tava doente, tava tomando remédio, mas que em casa, perto dos meus familiares, eu podia estar melhor do que eu tava ali. E aí eu não consegui dormir aquela noite, pedi um remédio pra dormir, e os remédios eram sempre injetáveis, né? E esse remédio, ele dava uma reação de você perder a coordenação motora. Você se tremia todo, tinha espasmos musculares, você não conseguia falar, sua boca ficava torta. Tanto que você administra esse remédio com um antialérgico junto pra cortar o efeito colateral. E eu já tava assim, com o bumbum todo roxo de tanto remédio que eu tomava. Aí... chegou no outro dia de manhã... Não bastando a ansiedade, eu comecei a sentir uma cólica. E a gente passa por um clínico, né, quando a gente entra. E eu tinha explicado pra ele sobre a questão da minha menstruação, que eu sempre senti muita cólica. E ele não deixou nenhum remédio pra dor. E eles estavam me dando dipirona em gota e não passava. E aí veio a desconfiança se eu estava inventando aquilo ou se era realmente físico, mas mesmo assim eles me deram remédio, porque o tratamento desse hospital, eles não te tratavam como desigual ou como uma pessoa deficiente, era de igual para igual, com muito respeito e carinho. O pessoal é muito bem treinado, aquela equipe que eu peguei, eu não sei se são as mesmas pessoas que trabalham lá, mas eram assim realmente empenhadas a tratar do tipo de doença que ele tinha. Porque às vezes você se torna um profissional da saúde, mas você só sabe lidar com urgência e emergência. E eles não, eles sabiam lidar com essa questão do problema psiquiátrico, do emocional, de saber lidar, como falar com as pessoas para que as pessoas não se ofendessem. Foi muito bom pra mim conhecer esse tipo de serviço, esse tipo de cuidado. Mas aí... passou, e eu com dor, e chegou a hora da visita. Foi o primeiro dia que minha mãe foi me visitar, porque ela tinha trabalho, e eu não podia ter ido. E naquele dia eu me desesperei que eu queria ir embora, eu só sabia chorar, e eu pedi que eu queria ir embora. E eu lembrei a minha mãe que ela tinha me prometido que se eu pedisse pra ir embora, ela ia me levar. Aí ela foi conversar com a assistente social, conversou com o psiquiatra, que naquele dia que tava de plantão, já era meu psiquiatra. E ele falou que, por ele, como pai, ele não teria... ele não me levaria embora, me deixaria ali por mais um tempo. Mas a minha mãe, ela acabou confiando em mim e me tirou do hospital. Se eu hoje fosse pensar com mais racionalidade, eu teria ficado mais um tempo. Só que naquele momento não dava pra mim mais. Então eu saí do hospital 2 dias depois que eu entrei. Então eu entrei na terça, quarta, quinta. Fiquei 3 dias no hospital psiquiátrico, com aquela rotina que o dia não passava, aquele tempo longo, você tinha muita coisa pra pensar. E logo que eu saí, não é que eu tive uma melhora súbita, mas eu tive mais força de tentar cuidar de mim, de lutar pela minha vida. Então eu comecei a fazer academia, conseguia mais sair de casa. O Anderson tava de férias, né? Então ele me deu muita força pra poder conseguir fazer as coisas. Criei um hábito, li um livro que ajudou muito a criar hábito, a criar rotina, a acordar cedo, a agradecer, ser grato. Então eu fui melhorando aos poucos. Continuei tomando remédio, tive outra, assim, aí periodicamente eu ia ao psiquiatra e fui melhorando, fui apresentando uma melhora. Não voltei a trabalhar logo de cara, esperei 30 dias depois que eu saí do hospital e voltei a trabalhar. E eu consegui, assim, trabalhar normalmente, perdi aquele medo das pessoas que eu tinha.
E ter voltado à minha vida normal, ter conseguido voltar à minha vida normal, eu acho que foi o ápice da minha melhora. Porque se eu tivesse continuado em casa, eu acho que eu sempre me veria como frágil, como uma pessoa que não conseguia enfrentar o mundo. E eu criei força, eu aprendi a ter força. Eu acho que naquele momento que eu criei coragem de ir a um hospital, a largar o conforto da minha casa, eu acabei criando uma força para poder cuidar de mim. Então o hospital salvou minha vida? Não, mas ele abriu meus olhos para poder melhorar. Eu tive uma melhora súbita? Não, foi de pouquinho em pouquinho eu fui melhorando. Ainda foi muito difícil para os meus pais irem se despreocupando com o tempo, irem ficando mais tranquilos com o tempo, porque era uma situação assim muito caótica, muito preocupante, existia um risco iminente de vida, mas assim que eu saí do hospital, esse pensamento suicida eu já não tinha mais, porque eu queria viver. Como eu fiquei restringida de fazer coisas, eu saí de lá com vontade de fazer coisas. Então eu tinha vontade de ir pra academia, eu tinha vontade de trabalhar, eu tinha vontade de estudar, eu tinha vontade de correr na rua, eu tinha vontade de pegar sol, de passear com meu cachorro, que na época era bebezinho, cuidar da minha casa, cuidar de aparência. Então isso foi o que me motivou. No hospital, restringida de poder fazer as coisas, me deu força para poder fazer as coisas aqui fora. Coisas que eu não valorizava, que eu achava que minha vida era inútil. E não era. Eu vi que eu podia fazer essas coisas. Então assim, é porque eu tô lendo, tá? Eu não tive uma alta médica para poder sair do hospital. Eu saí porque minha mãe me tirou por um pedido que eu fiz. E eu não me arrependo de ter ido. Pra mim foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter ido pra aquele hospital. É um assunto muito difícil ainda de conversar, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o hospital psiquiátrico, algum medo, alguma incerteza, se deve ir ou não, não vá por esse vídeo. Procure o seu médico, conversa com ele e vê se essa é a melhor forma de realizar o seu tratamento. Mas também, se você sentir a necessidade e perceber, como eu percebi, que o ambulatorial não está fazendo efeito, respira e tenta uma outra forma de se tratar, como eu tentei, tá bom? Gente, é um vídeo pesado, é um vídeo que eu não consegui gravar direto. Nem sei se ficou muito bom ou muito claro, porque eu comecei a falar e me perdi um pouco no tempo. Mas eu quis trazer pra vocês como foi a minha internação psiquiátrica. Não foi uma internação longa, mas foi suficiente, tá bom? Eu vou continuar com essa vamos dizer, uma sériezinha de depressão, mal silencioso. Eu ainda quero trazer pra vocês sobre ansiedade, como tratar um ansioso, o que não falar por um ansioso. Então continuem me acompanhando. Obrigada por terem me assistido, ó. Beijo, até o próximo vídeo.